seguidores do canal Cosmovisão Cristã, aqui Daniel Vilas Boas, e nós vamos falar mais uma vez agora, dando continuidade, que eu falei no outro vídeo, que nós ia dar continuidade à guarda do sábado. Nós falamos no outro vídeo, né, por que nós não guardamos o sábado, o que significa o sábado, né, nós aprendemos então que é o Shabat. Se você não viu esse vídeo, vai estar aqui em cima para você dar uma clicada e ir até esse vídeo que fala sobre o sábado, que vai falar sobre a guarda do sábado, o que tem nessa tradução que eu falei no outro vídeo que está errada, né? Na verdade não está errada, mas trouxe uma confusão porque o português traduziu como sábado. Tá? Então, e por quê? O que é perpétuo? Se a lei diz que é perpétuo, por que o cristão evangélico não guarda o sábado? Por que ele não cultua no sábado? Se é perpétuo o mandamento. Então, isso está no outro vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o domingo. O que acontece? Algumas seitas acusam os cristãos evangélicos de que eles têm a marca da besta, que é o domingo, porque foi mudado os calendários, foi mudado os dias, e porque Constantino, o imperador Constantino, ele trouxe o domingo, então, do mitraísmo, né, da guarda, do culto do Deus Sol, e a instituiu para os cristãos. Não é bem assim. Estudando história, você vai encontrar isso muito fácil, muito tranquilo, tá? Porque Constantino foi um imperador que ele foi um governante do século IV, e Constantino realmente ele tinha ali as suas crenças, né? E não era cristão, a sua mãe se converteu ao cristianismo, né? E tentou trazer Constantino para o cristianismo, mas não deu certo, mas assim mesmo. Então ele tinha dentro de casa esse entendimento, né, dos cristãos. O que aconteceu, conta a história, que um dia ele teve um sonho, que ele ia para a guerra nos próximos dias, e ele teve um sonho, e nesse sonho ele sonhou com Jesus. Ele sonhou com uma voz que ia aparecer um lábaro para ele, com as iniciais de Cristo, em grego. E aí essa voz disse para ele: sobre esse símbolo vencerás. E ele acorda maravilhado com aquela visão, com aquele sonho, e ele manda todos os seus soldados agora esculpir nos seus escudos esse símbolo, esse lábaro, que é as iniciais de Cristo, que são as iniciais em grego de Cristo. Depois, no final do vídeo, eu vou colocar para você ver esse lábaro. E então ele faz isso, e realmente naquela guerra ele vence a guerra. E ele ficou maravilhado com isso, ele disse: uau, Jesus falou comigo, é verdade, então realmente o cristianismo é verdade. E agora o império, que era perseguidor da igreja, o império matava os cristãos, perseguia os cristãos, proibia os cristãos de cultuar a Deus, agora o império passa a ser cristão, porque Constantino se converte ao cristianismo. Alguns questionam essa conversão, que não foi autêntica, que foi por interesse, né? Alguns dizem que no final da sua vida ele realmente se converteu, porque ele teve algumas coisas na sua caminhada que não condizeram com a fé cristã, mas enfim, foi a forma que Deus fez. Deus fez isso. Deus pegou esse imperador que perseguia os cristãos violentamente, matava os cristãos, proibia os cultos dos cristãos. Não existia igreja como templo naquela época. Os cristãos só se reuniam nas casas, porque era proibido. E Deus, na sua infinita sabedoria, ele pega esse imperador e ele converte esse imperador, sendo verdadeira ou não essa conversão. Mas enfim, esse imperador agora deixa de perseguir a igreja, não persegue mais a igreja. E agora ele diz: o Império Romano, a partir de agora, é cristão. E aí foi maravilhoso para a fé cristã. Então todos os cristãos agora podiam exercer sua fé livremente, podiam ser livres, podiam cultuar a Deus, e a partir daí surgem os templos, porque a partir daí foi autorizado que as igrejas, a igreja, o corpo de Cristo, pudesse ter um templo. Eu também falo sobre ser cristão num outro vídeo, que eu vou colocar o card aqui também para você acompanhar, que eu falo que eu não sou a igreja, eu sou cristão, nós somos a igreja. Se você quiser uma explicação um pouco mais aprofundada,
assista esse vídeo que eu digo que eu não sou a igreja. Enfim, então aí isso ele trouxe então para o império. E na tradição cristã, na história cristã do primeiro século, depois que morreu os apóstolos, ficou os seus seguidores, conhecidos como os pais da igreja. Nos escritos de Tertuliano, Justino Marte e diversos outros, Policarpo, eles escreveram que o culto era no domingo. Já era no domingo. Porque desde os tempos bíblicos, os apóstolos começaram a entender isso. Por quê? Por que o domingo? Porque o domingo foi o dia que Jesus ressuscitou. Domingo foi o dia que Jesus apareceu para os discípulos. Ele volta a aparecer para os discípulos no outro domingo. Ele sobe aos céus no domingo. O Espírito Santo desce sobre a igreja em Pentecostes no domingo. Então os cristãos passaram a entender, os apóstolos, que esse era o dia do Senhor. Quem era o Senhor? Jesus. Jesus foi considerado como o Senhor, porque Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. Vou ter também um outro vídeo que vou falar sobre essa confissão de fé de Jesus ser o Senhor. Fica acompanhando o canal que logo você vai ter também esse vídeo. Então, eles entenderam isso, que o dia do Senhor, Paulo diz, no dia do Senhor, botem de lado, no primeiro dia da semana, onde se reuniam os cristãos. João teve a visão de Jesus em Apocalipse, ele fala, no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O domingo. Domingo, a palavra domingo, ela não existia na época. A partir daí, porque foi chamado de dia do Senhor, começou a ser chamado o dia de domingo, porque domingo, a palavra original domingo é Dominus, que quer dizer Senhor. Então, o Dominus Dei, né, o dia do Senhor. Domingo, então, passou o dia a ser o dia oficial do culto a Deus, o dia oficial do descanso dos cristãos. O judeu continuou guardando o sábado, mas o cristão agora passa a guardar o domingo, porque ele entendeu que o sábado é sombra, que também está nesse outro vídeo. O sábado é sombra, ele é um descanso, e quem está em Cristo está no sábado, quem está em Cristo está no Shabat. E o culto domingo passou a ser o dia oficial dos cristãos. Você vai encontrar isso também nos primeiros escritos que tem dos primeiros séculos, né? No Didaquê, que pela tradição diz que foi os apóstolos que escreveram, ou os discípulos dos apóstolos, em princípios que os apóstolos deixaram, lá diz que no dia do Senhor era o dia do culto. Então, por isso que a igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja cristã, ela cultua no domingo, ela guarda o domingo, ela descansa no domingo. Não tem nada a ver com Constantino. Constantino só trouxe o que já era da religião, o que já era do cristianismo, ele trouxe para o império. Existia o culto ao Deus Sol no domingo? Sim, existia, mas não tem ligação, não tem a ver com os cristãos. Então ele também institucionalizou o domingo, até mesmo para combater também esse culto ao Deus Sol. Então não tem ligação com o culto a Deus Sol, porque é o culto dos cristãos. Isso quer dizer então que no sábado, por exemplo, existe o Black Sabbath, que é um sábado negro, que é da magia negra. Isso quer dizer então que nós não podemos cultuar no sábado, porque existe também a magia negra cultuando no sábado? Não tem ligação. Então, mas o culto hoje oficial dos cristãos é no domingo. É o dia do Senhor. No dia do Senhor, esteja na sua igreja. No dia do Senhor, preste culto a Deus. Nós falamos no outro vídeo que o que é perpétuo na lei, do guardar o sábado, guardar o dia do descanso, é perpétuo. Duas coisas são perpétuas na lei, no quarto mandamento: descansar e cultuar. Cultue a Deus no dia do Senhor. Esteja na sua igreja no dia do Senhor. É importante, isso é mandamento, isso é lei, isso é perpétuo. Então, por isso que o cristão, ele não guarda o sábado, porque ele entendeu que agora o seu sábado, o seu descanso é Cristo. E entendeu que o Cristo ressurreto, ressuscitou no domingo, apareceu no domingo, o Espírito Santo desceu no domingo. Então o domingo é o dia do Senhor, é o dia da igreja estar reunida. Essa é a cosmovisão cristã, uma visão cristã de mundo.
Guarde o quarto mandamento, descanse, cultue a Deus, esteja na sua igreja no domingo, no dia do Senhor.